Olá, buscador da super saúde. Vocês sabem que a depressão ataca uma em cada 8 pessoas? Que a depressão ataca, para as pessoas de meia idade para cima, chega a atacar uma em cada 5 pessoas? E vocês sabem que todo mundo trata a depressão errada? Não estou dizendo exatamente todo mundo, com esse exagero absurdo, mas 95% das pessoas entendem a depressão de forma errada. Mas tem tanto trabalho falando sobre isso, que não tem mais dúvida. Só para vocês terem uma ideia, há 6 anos atrás, eu fiz uma live aqui no canal do YouTube, Facebook, naquela época também, e coloquei que depressão tem cura. E lá no meio do artigo dizia assim que a principal da live, o principal fator era fazer exercícios físicos. Por que eu estou trazendo, depois de tanto tempo, esse tema de novo à baila? Porque eu recebi hoje um artigo publicado no mês passado, quer dizer, atrasou na chegada dos meus artigos, mas eu recebi hoje de manhã um artigo publicado, o maior artigo de revisão abrangente que eu já tinha lido, nunca li um artigo. Então, vamos entender assim, o que é um artigo de revisão. Artigo de revisão é aquele que eles pegam um tema. O melhor tratamento para a depressão é exercício. Aí começa a estudar artigos que falam sobre tratamento e comparam com isso. Aí faz uma revisão de 40, 50 artigos. Quando a revisão é abrangente, eles não olham mais os artigos, eles olham as revisões anteriores. Essa revisão aqui foi publicada em fevereiro e eles revisaram 97 revisões, que incluía 1.039 estudos científicos, envolvendo 128.119 participantes. E a conclusão que eles chegaram: o exercício é 1,5 vezes melhor do que terapia ou medicação, ou os dois juntos. Meus amigos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, médicos que enfrentam a situação de ter pacientes com depressão. Se vocês não indicarem exercícios para os seus pacientes, poderão e até deverão ser processados por negligência, por imperícia e negligência. Porque não há mais dúvida no mundo que a importância do exercício físico é fundamental na cura da depressão. E eles vão mais longe, qualquer exercício físico. Eles fizeram lá com exercícios, caminhada, pilates, yoga, musculação, todos melhoraram em 12 semanas ou menos. Nós estamos falando de 3 meses. Eu não estou falando de uma vida toda, estamos falando de 3 meses. É claro que tem um outro estudo que eu estou publicando. Eu publiquei o link desse artigo aqui na descrição do vídeo, para vocês lerem. Ele é um artigo aberto para vocês lerem, e se vocês forem profissional de saúde, para vocês estudarem. Publiquei também o link de um outro estudo de revisão. Esse foi publicado no ano passado, com 15 estudos. Uma revisão e meta-análise publicado na JAMA. Um total de 191 mil participantes. Mais participantes do que o outro, hein? Mais participantes. Olha só a importância dele. Que descobriram que havia associação entre atividade física e melhoria da depressão de forma dose dependente. O que significa dose dependente? Todo exercício ajuda na cura da depressão. Porém, quanto mais intenso for o exercício, mais ele melhora em menos tempo. Não importa se você não acredita em musculação. A musculação foi o top dos exercícios. Eles chamam de exercício contra a resistência. Foi o top, foi o que mais cura a depressão. Assim como falei já em outras lives, que a musculação é o recurso que mais cura qualquer doença. Quando eu falo cura, é remissão completa e permanente enquanto estiver fazendo os recursos de saúde.
Então, é dose dependente. Ah, eu não gosto de fazer exercício, eu vou fazer bem devagar. Vai curar também, só que vai demorar mais tempo, segundo o artigo. E tem alguns casos aqui que o que deu o resultado melhor. Quais foram os pacientes que tiveram resultados melhores? Grávidas, quem fez gravidez há pouco, HIV e doença renal. E daí eles foram entender por que essas davam resultado melhor, foi porque eles estavam mais tempo sem fazer exercício. Ou seja, eles destruíram mais depressa a saúde dele. A atividade física, as intervenções da atividade física podem reduzir significativamente os sintomas de depressão, com alguns mostrando sinais maiores de melhoria. Isso não descarta que a medicação e a terapia sejam tratamentos importantes para problemas de saúde mental. Eu acredito que a terapia sim, e acredito que a medicação não. O que é importante todos vocês saber que a depressão é uma doença física, mais física do que emocional e mental. Não é uma doença mental que prejudica o físico, como todo mundo diz, como eu aprendi. É uma doença física, metabólica, por perda de saúde física que afeta as emoções. Como que eu descobri isso? Porque foi por acaso. Foi exatamente porque começou a entrar participantes do Procer que tinham obesidade, precisavam emagrecer, que tinham pressão alta, que tinham diabetes, que tinham dor no corpo, que tinham artrite, que tinham um monte de doenças. E antes de curar as doenças, eles curavam a depressão. Começava a vir relatos espontâneos. Ah, eu entrei por causa da minha dores de coluna, melhorou 80%, mas a minha depressão, eu curei a depressão. Outros assim, a minha pressão alta já melhorou um monte, mas a depressão eu curei. Foi aí que eu comecei a me dar conta de que a depressão era uma doença metabólica, e quando melhorava o metabolismo do corpo, diminuía a depressão. E eu comecei a estudar, e não teve novidade nenhuma. Já há muitos anos já sabiam disso. Por isso que eu digo assim, hoje é criminoso um profissional de saúde que enfrenta um paciente com depressão e não indicar, em primeiro lugar, a atividade física. A atividade física que ele gostaria de indicar. Não precisa ser musculação, não precisa ser de alta intensidade, porque o artigo é bem claro e você vai ler no artigo. Qualquer exercício ajuda a melhorar.